Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Já vamos lá pegar seu café, pegar seu chá, pode ser? Já pega sua Bíblia, pega sua caneta para você anotar aí na sua Bíblia, rabiscar o que precisa aí, circular o que precisa e já chama o Senhor para poder sentar à mesa com você. Amém? Hoje eu quero te fazer algumas perguntas. O que os outros aprendem com você? Essa é a pergunta que eu quero que você reflita e que você mesma se responda. Porque hoje nós vamos falar sobre Provérbios 13, 3. E eu quero que você já abra aí na Bíblia essa palavra. E ela começa assim: O que guarda sua boca conserva sua vida. Mas o que muito abre seus lábios traz sobre si ruínas. Forte, né? Bem, pra mim é forte. Por quê? A mulher, ela tem uma tendência muito grande de falar, né? De falar, uma necessidade muito grande de falar. E muitas vezes a gente acaba em ruínas. Então aqui é um aprendizado que o Senhor traz para nós, para nossa vivência. E aí eu quero te dizer que quando nós estamos nos relacionando com o Senhor, quando nós estamos na intimidade com Deus, é como se nós estivéssemos... É um relacionamento parecido com uma árvore. Vamos lá, faz aqui junto comigo o pensamento. É como uma árvore. Quando ela é nutrida, ela cria raízes fortes, ela floresce e ela dá frutos. E ambas de formas diferentes. Porque se eu estiver enxertada em Cristo, é assim. Mas se eu também estiver enxertada no mundo, vai ser da mesma forma. O que vai diferenciar? Serão os frutos. Será que são frutos bons ou será que são frutos ruins? Ingrid, mas o que isso tem a ver com o que a gente leu aqui? Minha linda, o que sai da sua boca é o que está no seu coração. Então, aquele que guarda a sua boca conserva a sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si ruínas. Por que o que muito abre? Normalmente o que muito abre a boca é aquele que quer justificar demais, ou que quer ser sabichão demais, ou que quer falar que sabe de todas as coisas. Muitas vezes a pessoa sabe, ela precisa saber ouvir, para saber discernir e para saber o tempo certo e a hora certa de poder abrir de fato a sua boca. Então, hoje eu quero te perguntar novamente essa mesma pergunta, fazer essa mesma pergunta. O que os outros aprendem com você? Porque eu quero te lembrar que eu e você, nós somos a Bíblia que alguns incrédulos irão ler. Então, qual que é a forma que você tem agido? Será que as pessoas têm aprendido com você ou será que elas estão vendo apenas você abrir a boca demais e rebater demais e falar demais e entrar em ruínas? Qual que é a imagem que eles veem em você quando você abre a sua boca? Aquela que é curada em Deus ou aquela que é amargurada? A gente precisa muito prestar atenção nas nossas ações, nas nossas falas, nas nossas palavras. A gente já falou aqui no devocional sobre isso, que as nossas palavras, elas podem tanto abençoar como também arruinar. Então, a nossa palavra, muitas vezes, ela fere, mas muitas vezes ela é abençoadora. Então é para vocês compreenderem de fato, será que você é aquela mulher que muito abre os seus lábios e traz sobre a sua vida ruína? Quero que você pense no seu dia a dia. Como que você age? Você é aquela pessoa que consegue ouvir? Ou que se alguém discordar daquilo que você acredita, você é aquela já que abre a boca, que já quer se defender, ou então que já quer defender seu ponto de vista, porque você é que tá certa, e aí você abre a boca e fala, ou então você é aquela que fofoca de Deus e o mundo, e aí fala assim, não, mas eu só tô dando a minha opinião.
na realidade, você não tá dando sua opinião, você tá fofocando da vida do outro. Ou é aquela que tá dando, na realidade, palpite, né? Não, mas assim, a minha opinião é essa, eu só tô tentando ajudar. Será que você realmente tá tentando ajudar ou será que você tá tentando dar um pitaco na vida do outro? Dar o seu ponto de vista na vida do outro? Minha linda, você tem que começar a observar suas ações. E o Senhor, Ele traz tantos ensinamentos pra gente na Bíblia. E que a gente faça desses ensinamentos não apenas ouvir esse áudio ou não apenas ler na palavra, mas sim vivenciar isso na nossa vida. Porque quantas e quantas vezes eu trouxe ruínas sobre mim, sobre a minha casa. Por quê? Porque eu não sabia me calar. Eu não sabia conservar a minha boca para falar no tempo certo, na hora certa, para saber o que eu deveria falar, porque muitas vezes a gente atropela, a gente não consegue sequer ouvir o outro, mas a gente já tem a resposta na ponta da língua, porque a gente acha que o outro vai falar sobre alguma coisa, de repente você já está falando e talvez nem era aquilo que a pessoa iria falar. Mas você antecede toda a situação. E aí você sai atropelando toda a situação. E aí você traz ruínas sobre si. Gente, a Bíblia ela foi escrita nossa, eu vou ser muito sincera que eu nem sei há quantos anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás é Cristo, quando Cristo veio. Então, quando ela começou, né? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas já estava esse ensinamento. Já estava esse ensinamento para nós. Há quantos e quantos e quantos e quantos e quantos anos que existe a palavra. E o direcionamento que ela dá é para hoje. É para mim hoje, é para você hoje. O que que a gente precisa prestar atenção na nossa vida? O que que eu preciso mudar de ações na minha vida? E uma delas, ele está dando esse direcionamento para nós hoje. Guarde a sua boca. Guarda. Conserva o que está dentro da sua boca. Guarda aquilo que talvez o Senhor te deu e talvez você está contando sonhos para inúmeras pessoas e projetos e tantas coisas e talvez não era o tempo certo para você falar. E aí talvez você recebe um banho de água fria da outra pessoa e você fica, nossa, mas será que é isso mesmo? Então eu não vou dar continuidade no projeto porque a fulano de tal ou fulano de tal falou que não vai dar certo. Mas Melinda, você abriu a sua boca na hora errada. Você traz ruínas para a sua vida quando você abre demais a sua boca. Quando você abre demais os seus lábios. Que no dia de hoje, que durante essa semana, você possa observar todas as suas ações e entender verdadeiramente qual que é a motivação do seu coração para quando você quer falar algo para alguém. Ingrid, como assim? Assim mesmo. Eu vou falar para fulana de tal, vou dar uma opinião isso, isso e isso. Pensa antes de falar qual que é a motivação do seu coração, por que que você quer falar isso para outra pessoa? Será que é necessário? Ou será que não? Será que é o tempo certo? Ou será que não? A gente precisa pensar antes de falar, antes de agir, porque nós somos uma mente pensante, nós somos a mente de Cristo. E por que que a gente anda tão desgovernada? Por que que a gente tem que falar todas as coisas? Por que que muitas vezes nós somos reativas na palavra? Porque a partir de quando o engano entrou, o pecado entrou, e em nossa vida nós andamos como? Muitas vezes no mundo. O que é padrão no mundo é padrão para nós, mas na realidade, para quem é filha do Senhor, não existe padrão do mundo. Para quem é filha de Deus, anda conforme a palavra, e a palavra está falando: guarde sua boca e conserve a sua vida. É isso que está falando.
E aí, novamente, eu vou refazer essa pergunta para você. O que que os outros aprendem com você nas suas ações, nas suas palavras? Eles veem uma imagem curada de Deus, uma filha do Senhor, ou será que eles veem uma mulher, nossa, ela precisa falar, ela deve ter, sei lá, alguma coisa. Ela precisa falar o tempo todo. Ela não se cala. Nossa, ela acha que tá certo o tempo todo. Qual que é a imagem que você está passando? O que que os outros estão aprendendo com você, que é filha do Senhor? Minha linda, então, de fato, esteja enraizada na palavra. Enraizada na palavra, porque quando nós estamos enraizados na palavra, nós florescemos e nós damos frutos, frutos bons. E quando nós damos esses frutos bons, minha linda, as pessoas olham para nós e elas vão ver Cristo em nós, nas nossas ações, nas nossas palavras. E jamais esqueça na sua vida, eu e você, nós somos a Bíblia que alguns incrédulos irão ler, que algumas pessoas que não creem em Cristo irão ler. Então, para que a gente haja cada dia mais enraizada em Cristo, que os nossos frutos sejam bênção para a vida das pessoas, que as palavras que saírem de nossa boca sejam palavras abençoadoras, que a forma que eu ajo não seja impulsiva nas palavras, mas sim que seja pensada antes de falar, que não seja palavras para poder amargurar as pessoas, ou sem saber o que de fato está falando, ou se quer achar que sabe de todas as coisas. Não, minha linda, não seja esse tipo de mulher. Haja como uma filha verdadeiramente. Amém? Pai, hoje eu venho te pedir, do fundo do meu coração, para que o Senhor alinhe a nossa boca com a sua, que saiam palavras da nossa boca que vêm direto dos céus, para que a gente não seja mais mulheres que andam por caminhos tortuosos, mulheres que têm apenas frutos podres, mulheres reativas. Não, Pai, que a gente não seja mais essas mulheres que saiam palavras ruins da nossa boca. Não, não, Pai. Pai, nos limpe, sabe? Limpe a nossa casa, nos ensine a caminhar pela Tua palavra. Nos ensine a proferir palavras abençoadoras para a vida de todas as pessoas, para que a gente possa ser imagem e semelhança de Cristo verdadeiramente, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz do Senhor em nós, que elas venham a luz do Senhor em nós, que a partir de nós podemos mostrar a verdadeira imagem do Senhor, que nós possamos alinhar e caminhar como filhas, filhas que honram, filhas que amam, filhas que têm frutos bons, filhas que florescem, filhas que são nutridas e enraizadas, fortes em Ti, Pai. Então, Senhor, nos ensine como devemos agir, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que cada uma das minhas irmãs aqui, que por mais que talvez elas ainda não consigam, Pai, mas agora elas têm consciência, Senhor, porque o Senhor está trazendo consciência para elas. Não sou eu, mas que todas as palavras que saírem da minha boca sejam guiadas pelo Senhor, que todas as palavras que saírem da boca das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão ouvindo esse devocional, Pai, que sejam palavras diretas dos céus, que sejam palavras do Senhor que saiam pela boca dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Jesus, eu já te agradeço, porque aqui nós iremos colher e já estamos colhendo frutos bons, frutos no tempo certo, na hora certa, Pai. Em nome de Jesus, amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês, que vocês tenham um dia transformador mesmo, transformador na presença do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.